Olá, queridos, tudo bom? Eu mais uma vez aqui para ajudar vocês e vocês me ajudarem, né? Hoje eu vou falar de um assunto que para algumas pessoas podem ser não tão assim significante, mas para outras é muito significante, né? Porque envolve vários aspectos no nosso cotidiano, vários aspectos na nossa vivência, né? Nos dias atuais, tá? Eu vou falar de saúde mental, né? Um assunto que aborda vários aspectos socioeconômico, né? E aspectos não só socioeconômicos, mas como os psicológicos e emocionais também. E todo o nosso abalo de estruturas, né? Principalmente essa questão que estamos vivendo agora dessa pandemia aí do Covid-19, a qual vem abalando milhares de pessoas, milhares de brasileiros do mundo inteiro, principalmente os profissionais da área da saúde que estão tendo vários problemas psicológicos, vários problemas emocionais, muitas pessoas, né, principalmente os idosos, as crianças, né, que deixaram de ter suas vidas, né, assim, basicamente no cotidiano, em estudar, parte de lazer, sair, passear, acabam ficando abalados psicologicamente e emocionalmente devido ao isolamento domiciliar, né? Devido a essa quarentena a qual nós estamos enfrentando. Isso acaba mexendo um pouco a estrutura psicológica e emocional de várias pessoas, né? De vários profissionais, de todas as áreas possíveis, seja ela da educação, da saúde, de todos os aspectos. As pessoas estão cada vez mais ficando com um abalo psicológico desestruturado, fatores emocionais são abalados, pessoas que acabam tendo desenvolvimento de outras patologias como hipertensão, diabetes, acaba desenvolvendo insônia, depressão, ansiedade, né? A pessoa acaba tendo esse distúrbio de ansiedade devido a esse isolamento, né? Domiciliar, por causa dessa quarentena que o nosso Brasil infelizmente está passando. Mas eu creio que isso tudo vai acabar, né? Isso tudo vai passar e nós vamos poder voltar às nossas rotinas normais do nosso dia a dia, tá? E espero que vocês estejam todos bem, tá? Não deixe que essa questão do isolamento atrapalhe a vida de vocês. Procure realizar várias atividades dentro de casa, no seu domicílio, com seus pais, com seus avós, com seus filhos. Ocupem a mente deles de coisas boas, né? De coisas maravilhosas, né? Distrai um pouco a sua mãe, o seu avô, o seu esposo, até você mesmo, né? Porque a gente liga a televisão, a gente só vê notícias ruins, de tragédias, de morte, né? Então procura fazer aquilo que venha distrair a sua mente, né? Que te venha colocar num pensamento positivo em relação a tudo que estamos vivendo, para que você não venha sofrer de nenhum abalo psicológico, emocional, né? Claro que todos nós estamos sujeitos a isso, porque nossa mente ela é muito complexa, né? E nosso corpo é direcionado da forma com que pensamos e como agimos, né? Então, se a nossa mente pensar algo ruim, é aquele algo ruim que pode acontecer futuramente na nossa vida. Se a nossa mente, o nosso pensamento gerar coisas positivas irão acontecer. Então, não pense em tragédias, não pense em coisas negativas. Sempre pensa no positivo, né? E sabe que o positivo, as coisas positivas vão ser mais atraídas para consigo mesmo, até mesmo para o seu lar e para a sua família, né? Então, quando nós geramos pensamentos negativos, é muito ruim para a nossa vivência e até mesmo conviver dentro do ambiente, né, junto com nossos pais, com nossos avós, com nossos filhos, com as crianças. Se nós não pensarmos positivo, colocar a cabeça ali para pensar, né, e ver que isso tudo pode abalar. Então, se não tiver um membro da família com estruturas boas,
psicologicamente emocional para manter isso firme, isso não vai acontecer. Então toda a família vai desandar, vai desabar e todo mundo vai ter problemas psicológicos, emocionais, né? E a intenção não é essa, principalmente vocês que estudam enfermagem, vocês profissionais da área da saúde, que estão na linha de frente, que chegam em casa super cansado, abalado, né? Eu também sou enfermeiro, trabalho em um hospital, então às vezes a cabeça da gente fica louca. Então se a gente não chegar em casa, não procurar interagir de outros assuntos, de outras coisas, a nossa mente pira, né? Nossa cabeção pira e a gente não consegue viver, né? Então, saúde mental é, na verdade, assim, um conceito rápido e breve para vocês. Saúde mental nada mais é do que um equilíbrio emocional, né? Um equilíbrio emocional entre o patrimônio interno, tá? E as exigências ou vivências externas, né? Saúde mental é um equilíbrio emocional, né, do seu patrimônio interno ou exigências ou vivências, né, externas que você esteja vivendo, tá? É a capacidade do ser humano conseguir administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo aspecto de variações, sem contudo perder o valor do real e do precioso, né? E saúde mental é estar bem consigo e com os outros. Então nós temos que estar bem com nós mesmos e com as outras pessoas, né? Então é o equilíbrio emocional da nossa mente. Isso é saúde mental. Ter um equilíbrio emocional da nossa mente, sem abalar todas as nossas estruturas, né? Independente do que aconteça nos fatores externos da nossa vida. Não temos que deixar isso abalar o nosso interior para que nós não venhamos a ter algum tipo de patologia emocional, transtornos, distúrbios ou outras doenças clínicas. Temos que estar bem para que a nossa mente funcione, tá? Isso que é a saúde mental, para vocês entenderem, é um bem-estar a qual nós podemos viver e conseguir administrar a nossa vida por um todo, tá? E espero que vocês possam entender isso. E a gente, né, pode desenvolver vários tipos de transtornos mentais, né? E a população também, por vários motivos, né? Por vários motivos nós podemos ter um distúrbio mental, uma doença mental, um abalo emocional, um desequilíbrio, um surto psíquico, tá? Eu quero que vocês entendam isso muito bem, porque ninguém está livre de ter um transtorno mental, de ter um surto mental, de ter um desequilíbrio psíquico, de ter um abalo emocional, tá? Principalmente agora nos momentos atuais a qual estamos vivendo, tá? Então procure sempre ocupar a sua mente para que você tenha um equilíbrio mental para poder administrar. Lembrando que eu falei que nossa mente é muito complexo, o sistema nervoso central ele é muito complexo, né, para ser facilitado o seu desequilíbrio, né? E na saúde mental, né, nós temos lá, para quem não sabe, o psiquiatra, o psicólogo e o psicoterapeuta. Então, nós temos que saber diferenciar a capacidade do atendimento e da assistência de cada um. O psiquiatra, na verdade, é aquela pessoa que estudou medicina por 6 anos, tá? E escolheu se especializar em psiquiatria e estudou mais 2 anos de psiquiatria. Ele tem a função de tratar, diagnosticar e medicar as doenças mentais, tá? E também transtornos mentais. Essa é a função do psiquiatra. Diagnostica, vai fazer o diagnóstico através de exame, vai tratar com psicofármacos, tá? Que são medicamentos que atuam no sistema nervoso central.
e vai acompanhar esse paciente, né, através da sua medicação, tá ok? O psicólogo não, é aquela pessoa que estudou graduação em psicologia durante 4 anos, tá? Que tem a função de avaliar e estudar o comportamento humano, tá? Então, o psicólogo, ele tem a função de estudar a nossa mente, o nosso comportamento humano, as nossas atitudes, a nossa atitude, e tá ali para nos ouvir e tentar nos direcionar no caminho correto. Na verdade, ele funciona como um conselheiro, né? A gente chega lá para desabafar, contar a nossa história, nossas tragédias, nossos traumas, nossas frustrações. O psicoterapeuta pode ser tanto um pedagogo, pode ser tanto um professor, pode ser tanto um psicólogo, um enfermeiro, um psiquiatra. O psicoterapeuta é aquele profissional que faz psicanálise, tá? A psicanálise, na verdade, é o estudo de um trauma vivenciado no passado que está interagindo hoje no seu presente, né? Então, ali o psicoterapeuta vai fazer uma psicanálise para buscar, né, o que você passou no seu passado, que trauma que você vivenciou no seu passado, que está interferindo hoje no seu presente, no desenvolvimento e no andamento da sua vida profissional ou pessoal, tá? Então, o psiquiatra, dentro da saúde mental, ele trabalha com as doenças mentais, transtornos mentais, ele medica o paciente com os psicofarmacos, né? Gadernal, diazepam, clonazepam, rivotril, ampliquetil, fenergan, para tratar aquela doença mental, aquele transtorno, aquele distúrbio mental. Agora, se a pessoa tem uma alteração no comportamento, alteração na atitude, alteração no pensamento, né? Ele vai fazer um acompanhamento com um psicólogo. O psicólogo vai estudar a mente dele, vai orientá-lo, vai acompanhá-lo durante esses distúrbios mentais, esses transtornos mentais, esse processo de fobia, de ansiedade, esse medo, né, que a pessoa esteja enfrentando. Agora, se o paciente passou pelo psiquiatra, passou pelo um psicólogo, né, tá usando medicação, tá fazendo terapia com um psicólogo, e os dois profissionais avaliaram esse paciente e viu que esse paciente não está melhorando, né, com a ajuda dos medicamentos, com a ajuda da terapia comportamental com um psicólogo, e percebeu que esse paciente tem um tipo de alteração comportamental, ou tem um tipo de ansiedade, ou tipo de transtorno ou distúrbio, a qual foi vivenciado um trauma no passado, ele precisa fazer uma terapia, né? Uma psicanálise com psicoterapeuta ou psicanalista, tá? Para estudar ali, avaliar que tipo de trauma essa pessoa passou no passado, que hoje está interferindo no seu futuro, e no seu trabalho, e na sua convivência ali com os seus colegas de trabalho, até mesmo com seus familiares, até mesmo na sala de aula, qualquer tipo de atividade trabalhista que a pessoa tenha. Mas se algo no passado interferir, né, no presente dessa pessoa, que a pessoa não consegue viver no mundo social, é um tipo de sociopata que não consegue se socializar, não consegue se desenvolver mentalmente, não tem uma personalidade desenvolvida por algum problema que ela passou no passado, ela precisa fazer uma psicanálise, né, com psicanalista ou psicoterapeuta para ser tratado e acompanhado. Lembrando que esses 3 profissionais, né, psiquiatra, psicanalista ou psicoterapeuta e psicólogo, trabalham juntos, tá? Trabalham em união, um com o outro, tá? Porque um depende do outro. O psiquiatra vai medicar, o psicólogo vai acompanhar o comportamento, o psicanalista vai fazer o quê? Uma psicoterapia ou uma psicanálise para avaliar e estudar a mente dessa pessoa, tá? Lembrando que, para vocês entenderem, na saúde mental existe, né,
as condições de personalidade, o ser humano com atitude normal e anormal, né? Muita gente fala sobre isso, questiona sobre isso, né? E costuma dizer que a criança que tem síndrome de Down, ela é uma pessoa anormal. Mas na verdade ela não é uma pessoa normal, né? As pessoas começam a dizer porque está vendo, né? E julga aquilo que está vendo, tipo uma criança com autismo. Uma criança com autismo, ela não é uma criança anormal, né? Ela não é uma criança anormal, né? Então a gente tem que saber diferenciar o que é uma atitude, uma personalidade, uma pessoa com comportamento normal do anormal, tá? Vamos entender aqui, tá? Tudo aquilo e todo aquele comportamento, né, que foge dos parâmetros éticos e morais da sociedade, que abala psicologicamente a sociedade em relação à atitude da pessoa, aquela pessoa teve um comportamento totalmente anormal, porque ela abalou a sociedade, ela fugiu dos parâmetros éticos e morais, tá? Por exemplo, um pai que estuprou uma filha e matou a mulher. Isso é uma atitude normal ou anormal? Isso abalou psicologicamente a sociedade, fugiu dos parâmetros éticos e morais? Sim. Então é uma atitude anormal. Isso não é uma coisa normal, é uma coisa anormal, tá? Anormal. Então tudo que agride psicologicamente, abala a estrutura da sociedade, foge dos parâmetros éticos e morais da convivência do ser humano, é uma pessoa com atitude anormal. E essa pessoa com atitude anormal, segundo Freud, em excesso, esse tipo de atitude se torna uma coisa patológica, se torna uma doença mental, um distúrbio mental. Então não compare, pelo amor de Deus, vocês, tá? Não compare uma criança com síndrome de Down, uma pessoa com autismo, que seja uma pessoa anormal, porque não é anormal, ele é normal. Simplesmente ele nasceu com distúrbio mental ou uma doença mental, tá? E vai viver com aquilo, mas o que ela fez? O que a criança com autismo fez? O que a criança fugiu! Criança com autismo e com... fugiu! Criança com autismo e síndrome de Down está fazendo de forma anormal que está te abalando moralmente, eticamente a sociedade. Nada. Agora, o que o estrupador, o sociopata, né, está fazendo que está abalando moralmente, eticamente a sociedade? Muitas coisas. Isso é uma coisa anormal, né? Lembrando também, gente, que várias coisas podem levar à doença mental, distúrbio mental. Ciúme em excesso, fome, desemprego, morte, perda de um amor, traição, tá? Traição, um aborto de uma gravidez desejada, uma gravidez indesejada. Então, várias coisas podem desencadear uma doença mental, um distúrbio mental. O que a mulher, o homem que ama demais, o amor em excesso, o ciúme em excesso, leva o ser humano a ter atitudes, né, que foge da sua saúde mental, do seu equilíbrio emocional. Faz com que ele vá desenvolver, realizar algo, até matar alguém por causa desse grande amor. Entendeu? Isso pode levar a distúrbios mentais. Está escrito lá na Bíblia também. A doença mental, o distúrbio mental, começou bem na época de Cristo. O primeiro rei, não sei se é de Israel, Saul, eu acho, sofria de mais maligno, ouvia vozes, tinha alucinações e pedia seu sucessor para tocar a harpa para ele. E a música acalmava. Por isso hoje na saúde mental nós temos o quê? A musicoterapia. Porque a terapia com música acalma nossa mente, acalma o doente mental.
entendeu? Porque lá na época de Cristo já tinha essas perseguições psicológicas, essas alterações psicológicas. E você não pode acreditar, mas a maioria das doenças mentais, dos distúrbios psicológicos, são influências de quê? De perseguições malignas. Você pode pesquisar e você pode estudar isso. Então não esqueça, a função do psiquiatra, a função do psicólogo, a função do psicoterapeuta, que é o psicanalista, tá? O que é um ser humano com atitude normal, o que é um ser humano com atitude anormal, tá? Lembra que várias coisas na nossa vida pode desencadear para que eu venha desenvolver uma doença mental, um distúrbio mental, um surto psíquico. Desemprego é um exemplo, fome, essa pandemia que nós estamos vivendo hoje, esse isolamento social pode desencadear distúrbio mental, insônia, choro, depressão, ansiedade, né? Alteração de doenças clínicas no nosso organismo, ciúme em excesso, perda de um filho, perda de um ente querido. A pessoa pode surtar do nada e você, nossa, fulano era tão bom, tinha um comportamento tão bem, do nada se suicidou, do nada matou o marido, do nada matou a mulher. Entendeu? Então as pessoas têm esse tipo de atitude. Isso é de acordo com o que a pessoa vai vivendo, né? O que um pai, o que uma mãe não é capaz de fazer para alimentar o seu filho com fome? Roubar. Então a gente nunca pode julgar a atitude de um ser humano, né? Dizer que é louco por aquilo que a gente não sabe, tá? Então temos que prestar bem atenção na saúde mental, na nossa saúde mental, no nosso equilíbrio emocional, para que nós não vamos vir a desenvolver nenhum tipo de ansiedade, de depressão, de transtorno, de somatização, de sociopatia, de transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, que a gente pode estudar futuramente. Estresse pós-trauma, acontece muito isso. A pessoa tem estresse pós-trauma, acaba entrando em depressão, tem pensamento suicida, não quer comer. Tem meninas jovens que têm anorexia, bulimia. Então são várias coisas. Saúde mental, assim, ó, é uma escola de estudo da nossa mente. Então nós temos que estar com esse equilíbrio emocional, físico, para que nós podemos administrar a nossa mente e a nossa mente fazer com que nosso corpo consiga trabalhar de uma forma correta e nós podemos desenvolver a nossa vida no cotidiano, tá? Espero que eu consegui tirar um pouquinho de dúvida de vocês. Depois a gente vai falar sobre reforma psiquiátrica, tá? Que surgiu, a reforma psiquiátrica, ela surgiu, na verdade, depois da Segunda Guerra, tá? Inicialmente na Europa, tá? Na intenção de transformar ou até mesmo extinguir os hospícios, manicômios e hospitais psiquiátricos existentes. Outro ponto a considerar é que o período, tá, da guerra adoeceu muitos soldados, tá? Afetando também a sua saúde mental, como hoje. Essa pandemia está afetando a maioria dos brasileiros emocionalmente, psicologicamente, principalmente aqueles profissionais de saúde em gerais, tá? Onde ele se desenvolve uma síndrome de burnout. Síndrome de burnout é o excesso de sobrecarga de trabalho, é o estresse de atividade de trabalho que acaba mexendo com o psicológico do ser humano, tá? Então, futuramente estarei falando para vocês sobre reforma psiquiátrica. Deixa lá o seu link, o seu comentário, tá? Sobre esse vídeo. Espero que eu consegui falar um pouquinho para vocês sobre saúde mental. Pesquise lá na Bíblia, para quem acredita, quem não acredita, mas pesquise, porque nada mais é do que um conhecimento. Então, o problema de saúde mental, do transtorno mental, começou lá na época de Cristo, tá? Quando o rei de Israel sofria de transtorno mental, alucinações, e pedia seu sucessor, se eu não me engano, Davi, para tocar a harpa, e a harpa acalmava. Por quê?
A música acalma aquele que tem um desespero mental. Por isso existe hoje na psiquiatria, no CAPS, tá? No Centro de Atenção Psicossocial, a terapia chamada musicoterapia para acalmar aquelas mentes aflitas. Beijo, fiquem com Deus, tchau!